Bem-vindos, bem-vindas. Muito feliz de iniciar esse encontro. Esse encontro é muito especial para nós, porque é o primeiro encontro público do Instituto Internacional de Psicanálise. Eu sei que tem pessoas cegas que estão acompanhando a gente hoje, então me descrever, eu sou um homem de pele branca, vestido de preto, com flores amarelas, cabelo curto, barba curta, bigode curto, e atrás de mim uma parede branca com uma janela de madeira. Meu nome é Benoît Le Bouteiller, eu sou psicanalista, eu sou diretor do Instituto Internacional de Psicanálise. Todo mundo está conseguindo, então, com essa coisa do canal das línguas, está funcionando para todo mundo? É uma ferramenta que nós temos. Acima, a gente pode ouvir todo esse evento em português ou todo esse evento em francês. Vamos começar, então. Eu queria, antes de tudo, agradecer as pessoas que estão participando desse evento. Eu queria agradecer muito meus dois colegas queridos, Gabriel da Luz, Gabo, e Dorothée e Gabo. Eles trabalham no Instituto. Tem muitas pessoas trabalhando no Instituto. E a gente pode começar provavelmente com Dorothée. Dorothée, bom dia, querida. Bom dia a todos. Prazer, meu nome é Dorothée Dupont, eu sou belga. Eu sou sentada na minha sala, tem uma parede branca com bambus atrás de mim. Eu sou loura, de olhos azuis, eu moro no Brasil. Eu falo português, francês, inglês e neerlandês. Eu estarei disposta para responder para vocês no chat, para suas perguntas, para suas dúvidas. Se vocês tiverem problemas técnicos, também podem entrar em contato comigo. Eu vou ficar à vossa disposição e bom dia a desejo todos. uma boa palestra para todos. Meu nome é Gabriel, faço parte da equipe também, junto com Dorothée e tudo mais. Estou disponível em português, em espanhol e em inglês, então se alguém tiver alguma dúvida, precisar de algum auxílio, podem me acionar. Bom dia. Vamos continuar, então. Tem também a Bruna, que está fazendo agora as traduções em Libras. Muito obrigado, Bruna, bem-vinda. E também temos Marcelo Souza, que também interpreta. Bruna, ele é psicóloga e interpreta. Marcelo, ele é psicólogo, psicanalista, interpreta também. E Marcelo, ele está coordenando um projeto dentro do Instituto. Marcelo, você pode te apresentar rapidinho esse projeto que você está coordenando dentro do Instituto? Obrigado, Benoît. Acho que todo mundo me escuta, apenas conferindo nesse primeiro momento que a gente está gerenciando essa plataforma. Bem-vindo a todas e a todos também. Como o Benoît disse, eu sou Marcelo, estou coordenando esse trabalho ousado e também inovador com a tradução do campo psicanalítico em língua brasileira de sinais, a Libras. E é com muita alegria que tanto eu como Bruna participamos desse instituto. O Benoît aceitou essa proposta e isso marca o diferencial desse trabalho. Um trabalho com rigor, um trabalho ousado, que visa ampliar a transmissão da psicanálise também nessa modalidade de língua, a Libras,
e, ao mesmo tempo, também recolher um pouco desses efeitos dessa transmissão nessa modalidade para o campo psicanalítico. Uma proposta inovadora que só vem crescer e somar como essa marca diferencial do Instituto. Bom, obrigado, muito obrigado, Marcelo. Então, nós vamos então ouvir José Fuzel, e depois nós vamos ouvir Bárbara Gotti-Mosina. Tem muitas pessoas aqui que estão assistindo, então a nossa proposta vai ser de interagir com os palestrantes através do bate-papo, através do chat. Se você quer fazer uma pergunta, interagir com os palestrantes, fique à vontade, você pode escrever em português ou em francês no chat. Vai ter duas pessoas queridas que vão, depois das apresentações, das palestras, dizer essas perguntas, formular essas perguntas. Então, para as perguntas em francês, vai ter a Carla Ferro. Carla, bom dia. Bom dia. Carla, você pode te apresentar, Carla? Sim, muito prazer estar aqui. Bom dia. Para a descrição, então, eu sou uma mulher de pele branca, com os cabelos compridos e castanhos, visto uma camisa branca e atrás de mim tem uma parede branca e uma porta que está fechada. Então, eu sou Carla Ferro, eu estou em São Paulo, no Brasil. Sou psicanalista e tradutora e pesquisadora em filosofia e psicanálise. E agora, essas minhas pesquisas deverão se inscrever na dinâmica de pesquisa do Instituto. Talvez eu deva já mencionar as traduções? Sim? Então, eu tive também o prazer de traduzir o primeiro livro que vai ser publicado pela Leger Edições, em breve. Um belo livro escrito por Guillaume Lemaire, intitulado Exodus, Contribuição Psicanalítica à Doutrina da Criação em Lúria. Para essa tradução, eu tive a chance de trabalhar em proximidade com o autor e com o editor, Benoit, e eu tive também uma contribuição preciosa da Bárbara, que nós vamos ouvir hoje aqui. E, nesse momento, nós estamos também trabalhando sobre os próximos livros que serão publicados em breve pela editora. Acho que é isso. Muito obrigada. Bom evento a todos e a todas. Bom. Então, vamos continuar. Para as pessoas que vão fazer perguntas ou que vão ter reações em português, nós temos uma outra Carla querida que vai ajudar a gente. Carla, André, você pode te apresentar? Sim, bom dia. Eu sou audiodescrição, né? Eu sou Carla Lima, eu sou mulher branca, estou vestindo uma blusa preta, estou com os cabelos pretos presos. Atrás de mim tem uma parede amarela com uma estante preta e do outro lado uma cortina branca. É um prazer, né, estar aqui, receber esse convite do Benoit. Eu sou professora do curso de dança da Universidade Federal de Minas Gerais. Atuo também na pós-graduação com pesquisas nessa relação entre arte, processos criativos e psicanálise. E vou, em breve, coordenar um grupo de pesquisa junto ao Instituto que vai se debruçar exatamente sobre essas relações, sobre processos criativos e psicanálise. Atualmente, eu
tenho pesquisado o Butô e o trabalho do Yoshito Ono e Tatsumi Jikata, com quem eu tive o prazer de trabalhar antes do falecimento dele no Japão nos últimos 4 anos. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Nós temos um problema técnico muito chato. A gente tem uma limitação de 100 pessoas, mas a priori a gente precisa, a gente tem as condições para ir até 500. A gente tinha 500 inscritos para esse evento, mas tem um problema com o Zoom, então eu não sei como a gente vai fazer. A gente está pensando como resolver esse problema terrível, terrível. Bom. Bom, vamos continuar, hein? Vamos continuar. Então, todo mundo entendeu, esse instituto tem grupos de pesquisas, a gente vai ter a oportunidade de explicar melhor em outros momentos toda essa pesquisa que já começou, que vai começar. Tem também, dentro desse instituto, então, um braço de formação. E nós vamos começar em setembro com a nossa primeira formação, uma formação psicanalítica de 2 anos, totalmente em português e em francês, igual a gente está fazendo agora, com professores excelentes, professores fora do comum, pessoas de vários países, pessoas de 4 continentes, na verdade, professores de 4 continentes, que estão com esse denominador comum, né? São pessoas trabalhando a partir da descoberta de Freud, a partir da obra de Lacan. E essa formação, então, vai começar em setembro. A matrícula está aberta já, vai abrir ou está aberta já. E hoje, então, nós vamos ouvir 2 dos professores dessa formação. Et nous vamos começar com Joseph Rouzel. Bonjour, Joseph, cher Joseph. Bom dia. Bonjour. Bonjour, Joseph. Joseph, é grande honra para nós de te receber hoje. Você é francês, você é um psicanalista francês, você é uma referência para muitas pessoas na França e além também da França. Você tem uma carreira extremamente rica, você criou várias instituições, você é uma pessoa incontornável no campo da formação na França. Você escreveu um número de livros que eu não consigo é impossível de dizer o número de livros que você escreveu e que você publicou. Você é poeta. E Joseph sabe disso porque eu já falei isso muitas vezes para ele quando eu era bem jovem, 20 anos, e que eu descobri a obra de Lacan, a obra de Freud. Eu descobri também muito rapidamente o trabalho de Joseph, livros de Joseph. E essa leitura foi para mim determinante. Ele tem uma grande capacidade de transmitir, de transmissão. E ele escreveu livros de vulgarização, no bom sentido da palavra, que influenciou várias gerações. Joseph, seja muito bem-vindo. Eu vou te deixar agora a fala. Bien, merci, Benoît. Obrigado, Benoît. Vocês conseguem me ouvir? Ok. Eu sei que tem pessoas cegas aqui que nós assistem esse evento, então eu vou tentar me descrever um pouco. Eu sou um homem, eu sou branco, mais ou menos, com cabelo grisalho, eu não sou tão novo assim. Eu tenho um rabo preso, uma camisa preta, um casaco sem manga, cor de terra. E, bom,
Eu estou atualmente na casa da minha irmã, então estou dentro de um quarto de criança, por isso que tem alguns objetos heterogêneos nesse quarto e um pequeno barco aqui no fundo. E como o Benoit disse, eu sou psicanalista, escritor. Eu escrevi acho que 35 ou 36 livros. Eu dirijo diversas coleções em diferentes edições e eu também dirijo um centro de formação que se apoia na teoria de Freud e de Lacan. Eu vou tentar compartilhar com vocês a minha reflexão em torno da questão que foi colocada pelos organizadores do evento. Primeiramente, eu queria saudar o Benoit Bouteiller e toda a equipe do Instituto que está reunida hoje, desse Instituto Internacional de Psicanálise. Eu fiquei pensando que o IIP poderia ser talvez instituição do impossível em psicanálise. Criar um novo instituto de psicanálise com esse objetivo assumido de formação está dentro da apresentação do instituto, essa ideia de uma formação psicanalítica pertinente, completa e aprofundada. Estou citando aqui a apresentação. Eu acho uma proposta ousada, porque a transmissão é uma coisa impossível, né? Poderíamos dizer que a transmissão da psicanálise é a transmissão do impossível e, portanto, do real. O Freud já tinha nos avisado sobre isso em 1925. Dirigir, educar, psicanalizar é vinculado ao impossível. Em 1937, quando ele volta nessa questão do impossível, nessa afirmação, ele especifica que se tem um impossível nessas profissões é porque podemos ter certeza de um resultado insuficiente. Ou seja, a transmissão da psicanálise ou da política ou da educação sempre implica uma perda e uma falha. Então, eu queria saudar essa tentativa, esse esforço que implicará perdas inevitavelmente, esse trabalho de tentar confrontar a psicanálise com o real e com a transmissão. Se a transmissão da psicanálise é impossível, no entanto, o Lacan nos diz que o que se transmite é a fórmula. Alguns afirmaram, então, que era possível ultrapassar esse impossível ao repetir algum mantra tibetano ou algumas fórmulas deixadas pelo Lacan. A ideia é que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, que os significantes representam um sujeito para um outro significante, etc. Só que trabalhar com o impossível é partir do que se formula e não de algum fetiche, de alguma invocação que se aproxima da debilidade. Não esquecemos que o Lacan procura, bricola, fabrica, fica girando em torno desse ponto durante anos antes de chegar até essa precipitação, essa condensação que se deposita como uma fórmula, um matema, uma figura topológica. Ao partir da ideia do Lacan, eu diria que o que se transmite da psicanálise é a formulação, a forma como cada um formula, questão de estilo e de enunciação. Então, se coloca como pergunta nesse encontro o que é a psicanálise a partir da orientação lacaniana? Então, eu responderia de cara, assim, da mesma forma que o Lacan o disse no seu seminário que se chama O Momento de Concluir, eu jogaria de lado a objeção comum que nos diz que a psicanálise não é uma ciência, simplesmente pelo fato que, junto com Karl Popper, pensamos que a psicanálise não pode ser refutada. E o Lacan afirma que a psicanálise é uma conversa fiada.
Então, esse é um grande caminho que foi percorrido desde o primeiro Freud, ao qual a Berta Pappenheimer confiava que a análise era uma talking cure, uma cura de palavra, e mesmo até uma chimney sweeping, ou seja, uma limpeza de chaminé, até o último Lacan, que ele reduz a palavra no lugar da baba, de cuspe, que respinga nas pessoas. Uma prática que eu me arrisquei a chamar é um trocadilho de bavordage, baba fora de idade, é a expressão que eu usei em um artigo publicado na carta mensal da Escola da Causa Freudiana. No seminário UPIR, em 1972, ele usa uma expressão que ele vai retomar depois no Étourdi, no seminário Étourdi, dizendo dessa forma: que se diga fica esquecido de trás do que se diz, no que se ouve. E ele introduz aqui uma divisão radical entre o dizer e o dito, a enunciação e o enunciado. O dizer deve ser ouvido como uma excreção corporal. Está conversando, é conversa fiada, está babando, está cuspindo. Hoje em dia, né, vocês notaria que o fato de cuspir nos outros não está sendo muito tolerado. Então, uma prática que é um modo de expressão de um corpo falante e gozador. É a regra fundamental que impõe esse regime. Dizer tudo o que você tem na cabeça. Falar todas as besteiras que chegam na sua mente, de certa forma. Parece então que conversar, todas essas palavras que estão associadas com essa ideia da conversa fiada, voltam à questão da baba infantil. Um respingo nas coisas da matéria sonora prelevada, tirada do corpo maternal. Essa jubilação infantil, esse gozo do La Langue, que faz se confundir as palavras e as coisas. E o analista convida o analisante a deixar, a abrir essa fita infinita. É o que diria o Lacan. O Lacan dirá o cuspe freudiano. Está cuspindo. Então, o que é, então, a clínica psicanalítica? Se pergunta o Lacan na inauguração da sessão clínica em Paris, em janeiro de 1977. Não é complicado, ela tem uma base. A clínica psicanalítica é o que se diz da psicanálise. Não tem como ser mais simples. É justamente alguns meses depois que ele vai especificar o que se diz nesse quadro da psicanálise. Segundo ele, é uma prática de conversa fiada. Mas é o analisante que é convidado para essa prática. Ele fala, conversa, o tanto que ele pode. E ele faz até mesmo poesia quando ele consegue conversar. É uma arte. O analista, ele não conversa. Ele corta. Ele estabelece um corte. É preciso, então, que haja uma conversa de gozo do lado do analisante, o blá blá blá, para que o analista possa operar um ato sobre essa matéria. Uma associação dita livre de um lado e uma atenção inatenta do outro. Uma atenção inatenta, que é muitas vezes resumido com a fórmula atenção flutuante. Há uma espécie de contradição interna, e é por isso que eu traduzi essa expressão por atenção inatenta. O ato analítico corta, recorta, seleciona dentro dessa fita faladora, falante, que sai perpetualmente da boca do analisante. No entanto, o analista deixa emergir o saber da conversa fiada.
Por isso que o Lacan insiste nesse seminário terminal, quando ele fala: nenhuma conversa fiada resta sem consequência. O corte, ele se produz no lugar do equívoco, interrompendo no meio de uma frase, uma intervenção inesperada, incongrua do analista. Em seu primeiro seminário, o Lacan associa o gesto do mestre Zen, que passa atrás dos meditandos, de quem está meditando, e que ele bate para bater neles com seu bastão para acordá-los. O Lacan nos diz: o mestre interrompe o silêncio de qualquer forma, por um sarcasmo, por um chute. E nessa época, o Lacan ele fixa precisamente a tarefa que é a arte do analista, reintroduzir o registro do sentido. E, ao mesmo tempo, suspendendo as certitudes do sujeito. E a gente observa aqui no Lacan um deslocamento, porque nos seus últimos seminários não se trata mais de extrair sentido, segundo a via aberta pelo Freud, decriptar o inconsciente, mas trata-se de fazer emergir o não-sentido. Nesta operação, o dizer e o dito se encontram separados. A palavra se arranca, se liberta da coisa. A gente tem na literatura um exemplo totalmente emblemático. O Philippe Solers ele publica em 1981 o seu romance Paradis. E o texto se apresenta sem nenhum sinal de pontuação, sem nenhuma pontuação, sem maiúscula no início das frases. É uma fita de letras, de palavras, sem nenhum ponto de interrupção, que proliferem à medida do gozo do escritor. Não tem nenhum sentido. E o Solers avisa. E por que não há pontuação visível? Porque essa pontuação vive profundamente no interno, dentro das frases, de uma forma mais precisa, mais eficaz, mais leve que a grande maquinaria mercantil dos pontos, das vírgulas, das parenteses. Aqui pontuamos de outra forma e, mais do que nunca, através da voz, através do número, através do respiro, pelo ouvido. Estendemos aqui o volume da eloquência legível. O volume da eloquência legível. Trata-se aqui, então, de introduzir na leitura do romance essa fita de gozo, de pontuações, de sinais. Trata-se de sair do magma. Nesse texto de Solers, ele propõe de pontuar no texto. Eu vou retomar a citação dele, porque ela diz também algo sobre o ato analítico. Trata-se de pontuar pela voz, pelo respiro, pelo número, pelo ouvido. Da mesma forma, o analista ele opera um corte no texto que não para de se escrever, e ele produz uma leitura. Ele pontua, ele faz um corte no texto da conversa fiada para, a partir daí, extrair nervuras. O corte é uma palavra que vem da palavra latim colpus, que vem de collabus, que designa um soco, que vem de uma palavra grega, kolapos, que tem o sentido de um golpe dado na bochecha, um pequeno corte, a um golpe de bico. E aí eu queria, então, para fazer uma ilustração, trazer aqui a fita de Möbius. E eu vou tentar trazer uma demonstração bem visível, bem clara dessa fita. Na sessão do dia 15 de dezembro de 1965, do seu seminário, O Objeto da Psicanálise, o Lacan nos traz um manual dessa fita de Möbius, dizendo que a fita de Möbius é uma superfície na qual o corte realizado em seu meio se torna ele mesmo uma fita de Möbius. A fita de Möbius, na sua essência,
é o próprio corte. É por isso que a fita de Möbius pode ser, para nós, o suporte estrutural da constituição do sujeito como divisível. Eu vou repetir essa frase, que me parece muito importante. O suporte estrutural da constituição do sujeito como divisível. Eu vou tomar então a fita de Möbius como a continuidade do gozo do corpo falante sob impulsão da conversa fiada do analisante, onde o avesso vale a parte da frente, sem nenhuma distinção. E eu vou aqui usar um material para demonstrar essa fita de Möbius. Espero que vocês conseguem ver. A fita de Möbius é como pegar uma fita que a gente torce de uma forma, dando uma volta interna, e de tal forma que a gente obtém uma forma na qual, onde tínhamos dois lados inicialmente, a gente acaba tendo um único lado. E nessa fita a gente pode fazer dois tipos de corte. O primeiro corte possível, que é mais trabalhoso, é um corte que não corta, um falso corte. Seria, por exemplo, o que acontece quando o analista também começa a conversar, a explicar, quando ele tenta entender, quando ele começa a dar uma de esperto, em suma. E o resultado desse corte vai apenas acentuar, alimentar o gozo. Ele vai fazer aparecer uma outra fita articulada à primeira fita. Eu vou demonstrar aqui com a tesoura, que é o mais simples. Eu vou cortar. Eu fiz um tracinho aqui, como vocês podem ver. Eu vou cortar somente do lado da fita. Vocês vão ver como esse corte é muito longo e trabalhoso. A gente precisa dar toda uma volta em torno da fita. E eu estou quase me perdendo no meio desse caminho. Eu estou tentando mostrar para vocês ao mesmo tempo, mas eu acho que eu vou conseguir. Pronto. Isso foi o que eu produzi. Eu tenho aqui uma outra fita de Möbius amarrada a esse primeiro anel, esse primeiro nó. Então eu criei mais confusão do que tínhamos no início. Agora eu vou propor para vocês um outro corte que, para mim, se aproxima do corte analítico, que a gente poderia qualificar de corte verdadeiro. Esse corte verdadeiro, eu fiz aqui um outro traço como referência. Dessa vez vai ocorrer no meio da fita, como diz o Lacan, em seu meio, no meio da fita. E vocês vão ver que dessa vez, quando a gente corta, esse corte, ele dá uma única volta. E introduz uma divisão radical, como vocês vão poder ver. Introduz uma divisão tanto na fita, mas tanto no próprio sujeito e no próprio analista. O analista opera aqui por um ato no qual ele está totalmente ausente. E vocês vão ver isso no ato analítico de um outro seminário inédito, do 29 de novembro de 1967. O Lacan nos fala aqui de uma dimensão comum. É uma dimensão comum do ato de não comportar em seu instante a presença do sujeito. Então, aqui o analista corte dessa forma. Eu vou fazer a demonstração para vocês.
Estamos aqui cortando exatamente no meio da fita. E vocês podem ver que eu estou fazendo uma única volta. E eu produzi no final uma outra fita de Möbius com 2 lados. O corte produziu essa divisão e esse era um pouco o que eu queria compartilhar com vocês. E acho que eu vou parar nesse momento. E se tiver perguntas, comentários, a gente vai poder trocar depois. Eu agradeço muito a todos vocês pela atenção. Bom, merci beaucoup, Joseph. Muito obrigado, Joseph. Muito obrigado. Então, se Joseph mencionou isso, é totalmente possível fazer perguntas, reagir. Isso é possível, Gabo, aqui mesmo, no chat, no bate-papo, é possível. Então, fique à vontade. É possível formular perguntas em francês ou em português, tanto faz. Nós vamos interagir com você, Joseph, em breve. Antes disso, nós vamos dar a fala para Bárbara. Nós vamos escutar Bárbara e depois da fala de Bárbara, nós vamos conversar com vocês dois e com o público. Bárbara, você tá aqui? Tudo bom, Bárbara? Sim, Benoit. Bom, Joseph, se tu peux fermer ton micro, se você pode fechar seu microfone, Joseph. Não, tá certo. Bom, Bárbara, então, seja muito bem-vinda. Para nós é um prazer, é uma honra de te ter com a gente. Bárbara, ela é psicanalista brasileira. Ela trabalha em Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais. Bárbara trabalhou e trabalha muito essa questão da conexão da psicanálise com a arte, especificamente a literatura, não somos. Ela trabalhou muito a partir, entre outras, da obra de Kafka, não sou. Seria muito tempo para descrever o percurso bonito, lindo da Bárbara. Bárbara, eu vou te dar a palavra. Bárbara, então, ela é nossa segunda palestrante e, igual ao Joseph, ela faz parte da equipe dos professores da formação do IIP, formação que vai começar em setembro, uma formação totalmente bilíngue, francês-português. Bárbara, querida, seja muito bem-vinda e a fala é sua. Obrigada, Benoit. Estão me ouvindo, né? Eu gostaria de agradecer muito o convite do Benoit para abrir esses trabalhos do Instituto, né? Eu tenho Bom, estou aqui na minha casa, numa varanda, onde eu trabalho atualmente, depois da pandemia, evitando as muitas saídas. Eu tenho mais de 30 anos, né, de percurso pela psicanálise, né? Como o Benoit disse, me interessa muito as questões dessas interseções da psicanálise com a arte e com outras disciplinas, outros saberes, e talvez isso também tenha influenciado o meu tema, né? Que eu achei muito interessante a fala do Joseph. O Benoit, recentemente, num seminário dele de perguntas e respostas, ele respondia a uma pessoa que tinha se perguntado sobre por que tanta teoria e pouca clínica, e Benoit respondeu: na psicanálise as coisas não são separadas, né?
Joseph, por exemplo, falou da praxis da topologia, principalmente, né? Eu chamei meu texto de lacaniana, a psicanálise da praxis da teoria, né? E é como Lacan vai definir a ética. Então, são coisas que estão enodadas, né? A clínica, né? A teoria e a ética. Bom, vou trabalhar com duas frases do Lacan. Tem muita citação do Lacan, porque que eu acho interessante é que isso também não deixa de ser, nesse momento nosso, uma homenagem a Lacan. Uma ética se anuncia, convertida ao silêncio, não pelo caminho do pavor, mas do desejo. E a questão é saber como a via de conversa da experiência analítica conduz a ela. Cabe formular uma ética, uma outra frase, que integre as conquistas freudianas sobre o desejo para colocar em seu vértice a questão do desejo do analista. Entre as duas frases, né, uma é do relatório sobre o relatório do Daniel Lagache, a outra é da direção do tratamento. Entre as duas frases, o fio do desejo faz seu traçado desde um caminho ético, afastando-se da moral superegóica, até onde este desejo, lançado por Freud, desde o analisante, alcança o analista ao tornar-se causa. Lacan constrói fundamentalmente sua teoria a partir de uma postura de denúncia dos desvios e degradações da psicanálise. E o tempo todo, Lacan faz uma crítica assídua, colocando os analistas na berlinda, restaurando o fio cortante da verdade freudiana. Interroga, assim, incansavelmente, as respostas conformes do seu tempo, a um real que não deixa de insistir e perguntar. A denúncia e a crítica assídua fazem, portanto, parte da orientação lacaniana numa escuta muito próxima, né? Perto né? Do real, tola do real. Tem que ser, né? Uma escuta dócil ao real. A psicanálise depende disso, né? E isso, o real, continua insistindo. Atualmente podemos dizer até que esse real ulula, né? O abrupto do real. É uma expressão de Lacan. Seguindo Lacan, então, vemos seu bisturi analítico acusando os desvios de intenção científica, né, em variantes do tratamento, nos escritos, denunciando também uma ética individualista prescrita pela psicanálise norte-americana que visava, tanto no tratamento como na formação dos candidatos a analista, um ideal de harmonia adaptativa, seja por uma ortopedia pulsional, como na conformidade ao grupo também, além da valoração imaginária da formação dos analistas pela via de um saber acumulado e não pelo que o move. A concepção lacaniana do sujeito desejante, dividido, né, tem consequências e consequentemente, impacto no coletivo. A distinção de uma sociedade baseada na linguagem de uma sociedade animal, segundo Lacan, pressupõe distinguir que a troca que caracteriza a primeira, né, a sociedade da linguagem, tem fundamentos diferentes das próprias necessidades a serem satisfeitas. Lacan vai dizer que esse distanciamento etnológico, essa distinção tem um alcance amplo, a ponto de se objetar a que se defina essa sociedade como uma coleção de indivíduos, quando a emissão dos sujeitos produz nela um grupo de estrutura bem diferente. Ele separa aqui, né, o que é uma comunidade de sujeitos, né, de uma coleção de indivíduos.
Para Lacan fica claro que se pretende uma ética, então, não individualista, que não seja preconizadora de uma harmonização psicológica, success and happiness, ou de uma moral racionalizante ou normalizante, que faz com que a resposta para o bem-estar seja uma relação justa com o real, que é uma adaptação, né? Por ser impossível, pede a lei. Por ser impossível, né? Todo esse sucesso, como diz José, né? A gente sabe que isso fracassa. Isso, por ser impossível, pede a lei do superior, né? Que sempre exige mais até o impossível. É o que a gente vê do sofrimento, né? Quando o sujeito se submete às injunções, exigindo o ideal, as injunções do superior. Então, qualquer promessa de felicidade em um trabalho a que nós, analistas, nos dedicamos, que se abre a quem nos procura para uma promessa milagrosa de um bem último, só pode ser uma trapaça. Essa caricatura de uma felicidade plena, né, é uma palavra que está muito, né, no dia, né, hoje em dia, muito usada, o pleno, né, de qualquer ordem, né, essa felicidade plena de qualquer ordem não resolve para cada um, nesse curto espaço de tempo entre seu nascimento e a morte, a relação atual com o próprio desejo. Diferente disso, o analista precisa consentir com a demanda e a transferência, sustentá-las, né, sem confirmá-las. É no encontro do desejo do outro, desejo que é uma oferta que vai além das necessidades do ênfase, que Lacan, trabalhando o esquema ótico, desenha uma variação da experiência de satisfação, que, na verdade, é uma experiência de insatisfação, porque encontro com o desejo. Essa experiência que permite o sujeito assumir, no término da análise, seu valor eletivo, diante do qual o sujeito se apaga como pessoa, realizando-se na fantasia como desejo, né? Um encontro com o desejo. Para ter acesso a esse ponto situado para além da redução dos ideais da pessoa, é como objeto A, o desejo, como aquilo que ele foi para o outro, em sua ereção de vivente, que o sujeito é chamado a renascer para saber se quer aquilo que deseja. Estou citando Lacan. É esse o tipo de verdade que, com a invenção da psicanálise, Freud trouxe à luz. Esse é um campo em que o sujeito, com sua pessoa, tem que pagar, sobretudo pelo resgate do seu desejo. E é nisso que a psicanálise ordena uma revisão da ética. Isso está na observação sobre o relatório de Daniel Lagache nos escritos. E é onde também Lacan retoma, né, o imperativo freudiano, que é muito diferente do imperativo superegóico, né? Onde era isso, eu devo vir à luz, vir a ser, que é o dever moral freudiano. Como então, né, a partir da pergunta, né, que nos foi feita sobre a orientação lacaniana, como diferenciar então as linhas de psicanálise pós-freudianas e abordagem lacaniana? Podemos dar a essa pergunta muitas respostas, mas fundamentalmente, entendo, só se pode responder por uma questão de princípio, uma ética, e não qualquer uma. Algo que não foi pensado antes, é o que diz Lacan. Não é uma ética utilitarista, nem humanista. E aqui o alcance é muito amplo, né? Porque é curioso lembrar que Thomas Szasz, né, que é um psicanalista búlgaro, ele chegou a escrever uma ética da psicanálise em 1962, 2 anos depois do seminário de Lacan, né, que foi dado em 1960,
falando sobre a ética da psicanálise como uma ética humanista, né, da análise do encontro pessoa a pessoa, muito longe do que aqui tratamos quando falamos de ética. Problematizando, então, no seminário 7, a promessa analítica e a demanda de felicidade, Lacan vai trabalhar freudianamente em uma ética que orienta cada um de se virar. Porque, né, um savoir-faire aqui, porque não há uma regra que se aplique a todos, uma regra de bem-estar ou de felicidade. Pois se a felicidade girar em torno do falo, né, sabemos, desde Freud, que não se pode sê-lo e que nem podemos detê-lo, né, o falo. Ora, podemos tão somente tê-lo esporádica e precariamente. Se a problemática da felicidade não se resolve com a encarnação ou posse do falo, também não será pelas vias do amor genital que se fica mais feliz. Gozo que, ao se repetir, reabre-se sempre em falta. Já o analista, o que ele tem a dar é o que ele tem. E o que ele tem, né, não é o que o parceiro do amor pode dar. O que ele tem é o seu desejo, assim como o analisante, com a diferença de que é um desejo prevenido da castração, que não se pode tudo, que não se pode desejar o impossível. Né? Coisa que o discurso capitalista tenta burlar. A questão do bem supremo, né, que nos traz Aristóteles, se coloca ancestralmente para o homem. Mas ele, o analista, sabe que não somente o que se lhe demanda, o bem supremo, é claro que ele não o tem, como sabe que não existe. Ter levado uma análise a seu termo, nada mais é do que ter encontrado esse limite, onde toda a problemática do desejo se coloca. E é esse desejo que pode deixar a vida nem tanto, né, não tão mais feliz, mas muito mais interessante. Né? Em uma entrevista, Caligares, né, um psicanalista que nos deixou recentemente, falou em 2019, né, que ele não queria ser feliz, que ele queria ter uma vida interessante. Isso provocou muitas ressonâncias, né, aqui no Brasil. Dizendo de outro modo, poder gozar da vida de sua própria maneira, algo que acaba por se constituir, que é algo que acaba por se constituir como uma lei própria. Né? A pergunta do Lacan, né, no Seminário da Ética, é: agiste conforme o seu desejo? Lacan pergunta fazendo, né, continuando, afirmando essa revisão da ética, a qual a psicanálise nos leva à relação da ação com o desejo que a habita. Onde, então, Aristóteles leva a ética da temperança à medida do possível, reconhecemos o impossível do nosso desejo. Kant não se preocupa com o que se pode e o que não se pode, mas propõe o incondicional da obrigação, né, o tu deves, onde Sade obriga o gozo como lei universal. Esse campo nos deixa no vazio que reconhecemos como condição do desejo. Nossa experiência aponta por uma medida infinita e incomensurável como lugar do desejo. Lacan propõe, então, uma revisão ampla da questão ética, que, a meu ver, vai muito além da psicanálise, inclusive, pretendendo sustentar algo jamais sustentado em outro lugar. A questão de uma ética do desejo que só pode ser colocada, sim, né, a partir do contexto analítico, mas que se opõe à ética tradicional, aristotélica, mas também se opõe à moral kantiana e sadiana. E é por sabermos melhor do que aqueles que nos precederam reconhecer a natureza do desejo, que nunca tinha tido lugar, que está no âmago da experiência da ação humana, que uma revisão ética é possível. O tempo todo ele falando de revisão da ética. Ao dar lugar central ao desejo, Lacan ressitua e reduz de modo lógico
o sentimento de culpa, a meu ver, praticamente elevado a uma variação do afeto da angústia. Isso no Seminário da Ética. A culpa, né, que é saldo do parricídio in totem tabou, na herança do Édipo, na forma da lei do superior, a culpa, tomada pelo pecado na religião, fruto da desobediência na perspectiva do dever, a culpa toma seu devido lugar na orientação lacaniana como verdadeiro indício de se ter cedido em seu desejo. O ponto angustiado em que o sujeito se trai. E como o sujeito se trai? Algo que podemos enunciar assim. Façamos como todo mundo. Entremos na via costumeira. Mas a traição pode ser trágica. O exemplo de Lacan, no Seminário da Ética, que se repete na proposição de 1967 e no discurso AFP, né, na Escola Freudiana de Paris, são os remorsos de Oppenheimer, né, um dos inventores da bomba atômica. E a denúncia é a da condição desviada do desejo na corrida cega pelo saber da ciência, financiada pelo capital. Recentemente, né, a gente viu verdadeiros massacres familiares a partir da vontade de festa, né, das pessoas durante a pandemia, né, o que faz com que a culpa, né, que resta disso, né, porque pessoas morriam depois de festas de família, que a culpa precisa ser interrogada, né, sobre essa questão da traição do próprio desejo. Ao dar lugar nodal ao desejo, Lacan reposiciona o lugar do analista, que é diferente do ponto da ação contra-transferencial, que seria pessoal, né? O analista como pessoa, fazendo onde seria a transferência do analista, né? O analista rege sua operação pelo desejo do analista, que é desejo não puro, né, mas de diferença absoluta, retificando assim ainda a suposta neutralidade analítica. Diante, então, dessa reorientação, né, do Lacan, podemos entender por que quem opera na análise lacaniana não é livre em sua política, amarrada na falta a ser que rege o desejo do analista, pois é com ele que ele opera. Né? O desejo, né, que decorre dessa ética, né, em uma volta a mais, esvaziando o lugar de causa. Pagando com suas palavras, sua pessoa, seu juízo e seu gozo, o analista maneja a transferência do lugar vazio do ser para poder operar o ato e liberar o sentido na equivocação. E aqui, onde jovens analistas pedem regras técnicas, é onde se tem mais liberdade. Cabem aqui intervenções diversas, né? As falas menos conformes, variados semblantes, sessões regidas por um tempo lógico e até performances, desde que não sirvam ao narcisismo pessoal do analista. Retomando as primeiras críticas e orientações de Lacan quanto aos princípios da ação analítica, ele propõe uma ética nem individualista da psicologia do eu, né, nem uma política da felicidade, né, que prescreve o bem para todos, ou o imperativo para todos, né, como em Kant e Sartre. Temos, então, né, uma ética do bem-dizer, isso está em televisão, que extrai consequências do desejo, não da herança maldita de Édipo a ser tratada na análise, que é a nossa matéria-prima diária. Temos, então, ultrapassando as injunções superegóicas, sua lei insana, uma ética pautada na lei do desejo que libera sua cota de gozo singular, sem o qual essa ética não se sustentaria por não ser, de modo algum, uma ascese absoluta. É uma ascese freudiana.
mas não uma sese absoluta. Entretanto, o que a análise orientada pela lei do desejo sempre constata é que é mais cômodo sujeitar-se ao interdito do dever pelo temor, ou seja, sujeitar-se ao supereu, do que se submeter ao real da castração. No tempo em que vivemos, em que nos assola, pelo menos no Brasil, uma política que libera no capitalismo sua mais terrível selvageria, predatória, né? E quando tudo é rápido, nada mais subversivo que uma análise que, em sua ética, permita ao desejo fazer com calma e rigor sua artesania na busca de sua diferença. Uma ética, então, é princípio, para nós, psicanalistas, né, pelo menos, meio, e também resistência. Será que já concebemos realmente, que já realizamos com força o alcance de pacto social, que a gente pode chamar de um alcance civilizatório, né, da ética lacaniana? E é isso que eu quis trazer para vocês. Bárbara, muito obrigado. Muito obrigado da riqueza da sua apresentação, que entra em diálogo com vários pontos com a apresentação do José. José, muito obrigado. Bárbara, muito obrigado. Mais uma vez, para as pessoas que estão chegando, desculpa, gente, mil desculpas, a gente está com um problema técnico, todo mundo entendeu isso, que complicou o início do evento. Bom, mas é assim, isso não impede de aproveitar da riqueza das falas dos nossos prestantes de hoje. Sem me esperar, eu acho que a gente vai dar a fala para o público. Gente, vocês podem, mais uma vez, deixar comentários, perguntas no chat, fiquem muito à vontade. Vamos começar com os comentários, as perguntas em português, tá certo, assim? Carla, você recebeu, a gente recebeu comentários, perguntas? Sim, Benoit. A gente tem a Tatiana, que, na verdade, ela está pedindo, né, alguma recomendação de por onde ela poderia começar as leituras dela do Lacan. E tem uma pergunta do Guilherme, eu vou juntar essas duas, porque como a Tatiana está pedindo mais uma recomendação, o Guilherme está perguntando aqui o que seria uma formação de 2 anos se a proposta da psicanálise é uma formação continuada. Então, ele está problematizando essa questão, né? Se a formação da psicanálise é continuada, como que se sustentaria essa proposta de uma formação de 2 anos? Depois eu faço mais, tem mais 2 aqui, tá? Bom, muito obrigado, Carla, obrigado para essas pessoas. Vamos lá, quem queria começar a comentar, responder, Bárbara, José? Eu posso tentar responder, mas eu acho que, Benoit, você é mais responsável, mais bem posicionado para responder sobre a formação. Bárbara talvez vai querer comentar sobre esse ponto, mas para responder um pouco de uma forma direta, o que Lacan nos diz é que não existe formação em psicanálise. Existe a formação no inconsciente. Então, a formação é o trabalho que se faz sobre o divã. E eu acho aí que o que o Benoit quis desenvolver a partir desse projeto é como a gente pode completar essa formação do divã por um trabalho sobre os textos, sobre os pensamentos que já foram desenvolvidos. Do meu ponto de vista, seria uma ilusão de dizer, depois de 2 anos, nós vamos entregar um diploma de psicanalista para os estudantes. Eu acho que a ideia se situa em outro lugar.
Senão eu não teria entrado nessa história. A ideia, a formação, se a formação em psicanálise é a formação do inconsciente, é uma formação que se faz no tempo. Essa formação se faz na cura, mas também a partir de outras fontes. Talvez o Benoît poderá trazer algumas especificações sobre esse ponto da formação. Eu não sei se Barbara quer acrescentar algo sobre esse ponto. Eu concordo com o José, né? Eu acho que é uma questão para o Benoît também. A nossa formação está longe de se reduzir a 2 anos. E ela começa no divã, com certeza. De fato, eu acho que é uma pergunta para mim, mas eu acho que é uma pergunta para o psicanalista. Então, da mesma forma, é uma pergunta para você, Barbara, e para José. É uma pergunta para um analista. Porque é uma questão sobre a questão do desejo do analista. A gente, eu acho, não pode falar já da formação do analista sem falar da questão do desejo do analista. E falar da questão do desejo do analista e falar da questão do desejo de analista. E cada que pode, e cada é o que pode responder para essa pergunta. Eu queria dizer que, provavelmente, claro, que a formação do analista é uma coisa contínua, uma coisa que não pode parar. A partir do momento que uma pessoa, a gente não vai falar de psicanalista, a partir do momento que uma pessoa tem um desejo para se colocar num lugar onde um psicanalista pode acontecer, então a questão da formação está em jogo. A questão da formação está em jogo, vamos dizer, em um jogo de palavras. Eu já falei disso com a Bárbara. O que está em jogo mais tem a ver com a questão da deformação, mais que a questão da formação. Bom, então essa formação que a gente criou, nós não temos a pretensão a ilusão de falar de uma formação que poderia ser finita, fechada do analista. Isso é uma questão para cada uma. Mas é isso. É um espaço onde essa questão da deformação pode ser estimulada. É isso, provavelmente, a proposta dessa formação, onde o José e a Bárbara e muitos outros vão ser professores. Um lugar para estimular essa deformação possível. Eu acho que, Carla, querida, eu acho que, José, Bárbara, você não respondeu. Tem uma primeira pergunta que foi eu esqueci o nome dela, desculpa. Carla, você pode dizer de novo uma indicação, isso? Sim, a Tatiana, ela pede indicações, né, uma recomendação de por onde que ela pode começar a estudar, né, a obra de Lacan. José, Bárbara. Pois é, Benoît, eu acho que você, de alguma maneira, disse, né? Porque como essa deformação, né, é uma expressão que eu acho muito interessante, Dominique Fingerman trouxe para nós, e ser algo, né, que é a partir de cada um, né? Eu fico pensando que é sempre a partir de alguma questão própria, né? Que pode se começar uma formação, né? De uma busca, né? De uma busca para além do divã, né? De uma extensão, né? Do trabalho da própria análise. Acho que pode ser um caminho. Posso tentar falar algo sobre isso? Eu lembro de uma história muito bonita. É um grupo de professores que vão visitar Maria Montessori, essa médica, pedagoga, e que pergunta o que poderíamos ler para bem entender as crianças.
e ela responde. Aprende a ler com as crianças. Então, eu vou responder um pouco nesse tom. O primeiro livro que eu encontrei de Lacan, pessoalmente, acho que era em 67, os escritos dele tinham acabado de ser publicados, eu era muito novo. Eu tinha lido alguns livros do Freud, e eu encontro, de repente, os escritos do Lacan. Eu não tinha muito dinheiro, era numa pequena livraria, num sebo, eu comecei a observar o livro, eu pensei, esse cara é um poeta extraordinário. Eu não vi a matéria do discurso que tinha por trás, eu vi uma língua que estava sendo trabalhada, e por esse viés que eu me vinculei ao texto do Lacan. Eu já tinha, como diz a Bárbara, eu já tinha algumas inquietações e algum apetite para a língua poética. E a partir daí eu comecei a entrar no coração do assunto. Eu acho que não adianta dar indicações de um livro a outro. Acho que quando as questões estão formuladas, o acaso faz bem as coisas, acabamos por encontrar o texto que vai nos trazer respostas. Muito obrigado, Carla, obrigado. Vamos agora, nós vamos voltar sobre as perguntas e os comentários em português. Vamos ver do lado das perguntas e das questões em francês. Carla, querida, tem comentários? Oui, pour l'instant, nous avons le commentaire de FDR. Sim, nós temos um primeiro comentário de agradecimento para o Joseph Roussel. Para a apresentação dele, e por enquanto nós não temos outras reações em francês. Se vocês querem, se vocês querem fazer perguntas, reações em francês, eu vou transmiti-las. Bom, vamos continuar. Carla, outras reações, perguntas em francês, em português? Hein? Sim, tem duas questões para o Joseph. Do Marcelo, as duas questões são do Marcelo. A primeira, ele pergunta o seguinte: no atual momento que estamos vivendo da pandemia do coronavírus, onde circulam as mais diversas narrativas e dentro delas as fake news, como a psicanálise pode se posicionar sobre esta orientação da cura pela palavra? E a outra questão também relacionada a essa, que o Marcelo faz também para o Joseph, a partir de sua fala sobre a psicanálise enquanto tratamento pela palavra, como equacionar a dimensão do real que se enfrenta no momento atual de pandemia que presenciamos? Bom, precisaria de muito tempo para poder responder essas perguntas. Eu tenho a impressão que as duas perguntas são ligadas, né? Eu vou tentar responder a primeira. Eu respondi essa pergunta em um pequeno livro que eu vou enviar para o Benoit, mas, acho que o Benoit mudou de endereço, eu não sei onde ele está atualmente. Ele vai me mandar o endereço dele. É um pequeno livro que comecei a escrever um pouco no meio dessa experiência da pandemia que todo mundo vivenciou. Para mim, isso virou uma questão um pouco pessoal também, porque eu fui operado do coração logo antes da pandemia, do primeiro confinamento aqui na França, e, portanto, eu já estava confinado durante alguns meses e de cama, e isso me permitiu refletir. Eu acho que quando tem a irrupção assim de um efeito de real, o real da matéria, o real da ciência, vemos que tivemos... a gente não sabe reagir de outra forma. Houve uma proliferação de discursos um pouco diversos, de narrativas, que coloca a pergunta de como cada um lida com isso.
Cada um mobilizou alguma coisa, alguns mobilizaram um pedaço de saberes, outros mobilizaram informações que eles encontraram na internet, nas redes sociais. Eu queria reler a sua pergunta. Na perspectiva do que a Bárbara colocou para a gente, né? O seminário da ética, acho que essa é uma questão central, que é colocada para cada um, como em um momento de perda de referências, como que cada um é convocado ao que Lacan chama em televisão, a ética do bem dizer. Não é dizer bem as coisas, não é dizer algo sobre a verdade ou o encontro com a verdade. A ética do bem dizer, finalmente, ele não fala isso exatamente em televisão. A gente tem que procurar isso em um outro texto muito raro. As conclusões que ele faz depois de um colóquio que foi organizado para Maud Manouni sobre a psicose. Ela tinha perguntado para o Lacan, ela fazia uma análise com ele, ela perguntou quais são as conclusões. E nas suas conclusões, ele retoma a questão que a Bárbara levantou, a questão que é o que é o nosso desejo, o que dizer sobre o nosso desejo. Eu ajo conformemente ao meu desejo, eu ajo de uma forma fiel ao meu desejo. Ele coloca de novo essa pergunta. E ele dá uma pista muito interessante para resolver essa questão da ética. Ele formula da forma seguinte: será que tivemos prazer e alegria ao longo do que fizemos durante esses 3 dias? Eu acho que a chave está desse lado. A questão do bem dizer volta ao tema da alegria, ao tema da tristeza. Não tem outra forma do que conversar sobre isso e ver o que as nossas palavras carregam do nosso desejo. Eu acho que essa prolongação da questão ética do Lacan, será que eu agi conformemente ao meu desejo, vai em direção à alegria e vai em direção ao Spinoza também, ou em direção à alegria ou em direção à tristeza e à depressão. Então, cada um tenta lidar como ele pode, e isso volta à questão da alegria ou da tristeza e do desejo. A alegria que eu estou falando são momentos em nossa palavra. Eu acho que a palavra não só se endereça ao outro, mas também se endereça a si mesmo. De vez em quando, em nossas palavras, a gente sabe que a gente está bem em nossos sapatos ou não. Merci, Joseph. Bárbara, você queria prolongar um pouco a reflexão? Sim. Joseph falou uma coisa muito importante, né? Assim, que o desejo, ele não se... O Lacan falava isso, né? Que ele é algo que articula sem ser ele próprio articulável. Né? Ele produz articulações. E não tem, de forma alguma, né, algo que a gente possa responder. Meu desejo é isso. Né? Isso seria vontade. Né? O desejo não é a vontade. Né? E nem sempre, né, na direção da alegria. Né? Isso é muito importante. Né? Por isso essa frase que eu trouxe do Caligares me pareceu interessante para ilustrar o que é isso, né? Uma vida interessante. O que é uma vida interessante? Estar de acordo, né, com isso que te rege, de alguma maneira. Né? Porque a ética do Lacan é uma ética do desejo, essa ética que o Lacan faz a revisão e propõe, né? É uma ética do desejo, mas também do gozo. Mas é de um gozo singular, não é o gozo de uma vontade qualquer.
Eu queria comentar alguma coisa também do trabalho, da apresentação do José, que eu me lembrei escutando, né? Escutando o que ele estava dizendo, da afirmação do Lacan no momento de concluir também, que o analista é um retor, né? Assim, aí puxando um pouco a sardinha, né, para o meu lado também da ética, tentando colocar um pouco a questão da ética também no seu trabalho, José, o analista como retor, né? Que ele vai dizer que não é uma retórica, né? Mas que é uma retificação, né? Não é qualquer retórica, é uma retificação orientada pelo real, que foi mais ou menos o que você demonstrou no corte da banda de Moebius, me pareceu. Essa retorificação, retificação, né? que na verdade não é, que é ética, né? que é exatamente inserir a divisão, fazer esse corte, né, do sujeito, onde o gozo, né, se reduz, né? O falatório, né, da sessão, inclusive, né, fica reduzido aí nesse corte da operação da divisão do sujeito, onde também a questão do desejo está presente, né? O analista como retor me parece muito interessante também para falar do que você fez com o corte. Merci, Bárbara. Joseph, um comentário? Joseph, peut-être? Non, c'est très juste. Não, é muito justo. J'aimerais bien qu'on se voit pour de vrai, que tu pour de vrai. Eu gostaria que a gente possa encontrar pessoalmente entre C'est une nós épreuve para poder difficile, hein. conversar. Eu estou cansado das telas. É um momento difícil, né? É difícil, de fato, mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão boa e que a gente consegue conversar mesmo assim, e mesmo com a distância. Tem pessoas da França, da Argélia, tem uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa de México que está com a gente. Então, é a dimensão linda e interessante das coisas, mesmo se eu vou ter um grande prazer se Joseph te tiver em breve e tomar um bom vinho com você. Carla, tem outras perguntas, reações em português? Sim. O Pedro Almeida está perguntando, eu vou fazer duas questões, tá? E a Tícia, eu faço sua questão daqui a pouco, porque ela é mais sobre a organização do Instituto, tá, Benoit? O Pedro pergunta, como se posiciona a psicanálise lacaniana face a Jacques Derrida? E o Ricardo de Souza, ele gostaria de ouvir um pouco mais sobre como se desarticula a ética do desejo com o ethos neoliberal que acentua o individualismo e a competitividade levada ao extremo. E ele agradece aos palestrantes pelas falas precisas e preciosas. Bom, quem quer começar? Bárbara, Joseph? Eu teria coisas para dizer também, nossa, mas vamos lá, Bárbara ou Joseph. Você falou muito pouco, Benoit. Começa, que depois eu falo um pouco também sobre isso. Sim, eu falei pouco, mas meu papel hoje não é necessariamente de falar, mas só uma pequena coisa sobre o Derrida, é uma questão que eu trabalhei muito. O mês que vem nós vamos ter um outro evento assim, sem problema técnico, dessa vez, eu espero. Vai ter dois convidados, uma psicanalista querida e importante aqui para nós, Mônica Godoy, e um psicanalista belga que trabalha na França, Fabrice Bourlez.
Fabrice trabalhou muito Derrida. Ele acabou de escrever um artigo muito bom sobre a relação entre a psicanálise, a partir da obra de Lacan e Derrida. Sobre Derrida, eu queria dizer que tem um diálogo entre Lacan e Derrida que não é necessariamente muito perceptível, mas que a gente consegue ver entre as linhas, quando a gente está acompanhando de perto a obra de Lacan e quando a gente acompanha de perto a obra de Derrida. Tem uma forma de não muito carinho entre eles, mas, no mesmo tempo, a gente pode dizer que Lacan aproveitou muito de avanços cruciais teóricos de Derrida e eu acho vice-versa. Para dizer, eu não vou falar muito das diferenças, das brigas, mas eu posso dizer o que tem em comum, uma dimensão que está em comum. Para isso, eu tenho duas referências de Derrida. Derrida, uma pergunta ele recebeu uma pergunta: o que é isso, a deconstrução? Uma vez ele respondeu: uma certaine attention aux structures. Une certaine attention aux structures. E a outra referência é uma vez também ele recebeu essa pergunta: bom, Derrida, você fala o que não é a deconstrução, mas o que é a deconstrução? Eu tenho a citação aqui comigo. Ele vai responder isso: si j'avais à risquer, Dieu m'en garde, une seule définition de la déconstruction, brève, elliptique, économique, comme un mot d'ordre, je dirais sans phrase, plus d'une langue, plus qu'une langue, mais que uma língua. Et alors ça, je trouve que c'est une référence qui me parle dans mon travail de psychanalyste, qui travaille à partir de cette orientation lacanienne. Non pas que parce que je travaille dans plusieurs langues, mais parce que je crois que l'expérience analytique, c'est une expérience entre les langues. Même si on ne parle qu'une seule langue durant toute son analyse, et même si on parle la même langue avec le psychanalyste. Il y a quelque chose de au moins plus qu'une langue. Bárbara. Eu gostaria, então, Benoit, de comentar um pouco sobre essa pergunta do Ricardo, sobre a questão do ethos neoliberal. Né? Eu acho, né, que Lacan fez, nessa revisão da ética, eu acho que ele estendeu muito a questão. Né? Ele propõe, né, um pacto social a partir da diferença, né? Da diferença das singularidades dos sujeitos, né, e da diferença do gozo. Né? Isso imediatamente, né, é antirracista, né? E é não segregacionista. Então, eu acho que a gente tem muito o que apostar, né, a partir da psicanálise, nessa desarticulação, né, do ethos neoliberal, né, que a gente está vendo se expandir de uma maneira terrível, né, sobre nós, pelo menos no Brasil. E eu acho que a gente pode apostar mais na psicanálise, né? Foi minha pergunta final do trabalho, né? Será que a gente já realizou, né, o alcance da ética da psicanálise, né? No coletivo, né, na coletividade, né? Isso que a gente vê, né, que não é, né, uma coleção de indivíduos, né, entre esses sócios que são, né, como Lacan chama, essa emissão dos sujeitos no coletivo. Quer dizer, com cada um com seu gozo, com sua língua, né, como diz Benoit, né, línguas diferentes, gozos diferentes, né? Eu acho que a gente tem que apostar um pouco mais, né, nessa extensão da psicanálise. Obrigado, Bárbara. Joseph, querido, você quer
comentar alguma coisa? Ouais, oui, oui. Je vais embrayer sur ce que Sim, tu eu posso. effectivement, Eu queria continuar na le, sequência do que a le, Bárbara le- estava je crois que c'est falando. Eu Ricardo qui a acho posé também la que question, il posait une question o très Ricardo centrale. colocou uma pergunta que é À quoi central. servirait la psychanalyse si ça n'avait aucun effet Para que serviria a ni sur psicanálise les se ela sujets, não ni dans tiver la structure efeito telle qu'elle est la nôtre nem aujourd'hui? sobre o Il y a longtemps sujeito, qu'on nem a sobre a rétabli la estrutura douleur. que é a nossa nos dias Alors, de je crois hoje? qu'il y a un point Acredito que d'assise tem qui vient de la ponto psychanalyse muito qui est lié à la importante, question du désir, comme fundamental, Barbara que é a ligado à posé, questão do c'est-à-dire que desejo. le désir Foi o lui-même, que a Bárbara il est colocou. sans objet. Il n'y a O aucun desejo ele objet, c'est mesmo ça la não constitution tem de l'être objeto. humain. C'est un être humain qui est troué. O ser humano é um ser que é Il y a, furado. il y a un poète qui Tem um dit, poeta que diz que Valère Novarina, Valère Novarina, que eu gosto muito, ele diz avec que un trou dedans. o ser humano nasceu com um buraco, com um furo. Nossa Constituição Là-dessus que se greffe le désir, fait qu'aucun objet faz au com monde que ne peut nenhum nous objeto satisfaire. possa nos Et on voit bien satisfazer. comment en posant les choses comme E ça, vemos como colocar as ça coisas vient dessa faire forma place à, effectivement, ce qu'est le dialoga modèle du capitalisme, com, savoir com a comment palavra de nous ordem do, do capitalismo, que é vamos, vamos produzir objetos qui n'existe pas, que para tentar satisfazer algum desejo. qui n'existe pas, Então, et em l'objet relação a esse qui fait objeto que relance não au désir en existe, permanence, esse objeto que qui provoca o désir desejo de forma eh permanente, bien, à cette place, il y a nesse lugar tem uma espécie de montagem do produto capitalismo. Os bons objetos vão ser consumidos permanentemente. O uso, o exercício da psicanálise, portanto, tanto para o analista que o analisante, produz um efeito revolucionário em relação ao consumo dos objetos. Não há objeto que possa fechar, apagar o desejo. A gente fala muito atualmente de plano de relança da economia, de crescimento da economia. Eu acho que o único plano de relança, de reativação que existe não é de reativação da economia, é reativação do desejo. Eu acho que é o único plano possível que possa nos fazer sair dessa situação. E o que a Bárbara disse também, o silêncio da psicanálise sobre o vínculo social. A gente vê que o capitalismo é uma máquina, como dizia o Pierre Bourdieu, é uma máquina baseada no coletivo. E do lado da psicanálise, a gente vê que, finalmente, o vínculo social, ele é mantido como a partir do comércio da palavra, da troca da palavra. A gente precisa se falar, a gente precisa falar. E eu acho que o capitalismo, isso é uma coisa que a gente viu menos, o capitalismo faz tudo para que a gente não fala. Não quer dizer que a gente não fala, mas a gente fala coisas, mas a gente fala coisas sobre bens de consumo, sobre o último carro que a gente comprou. Até mesmo nas nossas palavras, a gente consome e a gente se torna objeto de consumo. Então, nós apoiamos na psicanálise no que ela tem de mais forte, que ela produz uma verdadeira revirada nesse sentido. Merci, Joseph. Obrigado, Bárbara. A gente ultrapassou a hora, mas é porque a gente estava com dificuldade para começar. Vamos fechar em breve, mas antes de fechar, eu queria dar mais uma vez a fala para Carla Ferro. Nós temos uma última pergunta em francês, depois vamos voltar do lado das perguntas em português. Carla Ferro. Sim, obrigado. Sim, a gente tem uma pergunta. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para o Joseph Rosella. Eu queria aproveitar da nossa presença para formular essa pergunta, porque você é mencionado em um livro, é um trecho muito belo do livro do Guillaume Nemer, que eu traduzi, e eu queria citar esse trecho. Ele diz: o neném acessa o mundo pelo seu grito, o sujeito cede ao político pela sua recusa, e os gabinetes de psicanálise se tornam espaços onde gritar, como dizia Flaubert, um gueuloir, como nos diz
o Joseph Rosel. Bah, je veux bien, mais je vais recommencer pendant 1 heure à peu près ce que j'ai dit. Bom, eu Reprenant poderia la citation de responder Lacan, a je comprends isso tout que effectivement, ainda voltando à questão da conversa fiada, né, da vous prática savez, da conversa je fais fiada allusion segundo Lacan. parce que Lacan, quando eu falo Lacan, de je gueuloir, fais allusion eu à la faço façon dont uma referência ao Flaubert, à forma pela travaillait qual ses Flaubert textes. trabalhava os Il seus travaillait textos. évidemment par écrit. Um tempo atrás, na grande biblioteca da França, em Paris, eu cheguei a encontrar um texto do Flaubert, manuscrito. A gente consegue ver que ele trabalhava até a matéria literária da escrita, e ele demorava muito. Os seus manuscritos são rascunhos cheios de riscos, e ele colocava os seus manuscritos à prova do grito. Ele gritava os seus textos num lugar, né, que era chamado de gueuloir. Eu acho que isso é muito interessante, e nos traz a questão da psicanálise. A palavra está ao mesmo tempo do lugar da letra e no lugar da fé. E eu acho que a psicanálise tem a ver com isso. Eu tenho alguns pacientes que vêm literalmente para gritar no meu consultório, literalmente. Merci, Joseph. Alors, on peut rappeler, a gente pode lembrar que esse livro que mencionou Carla é um livro que ela traduziu do francês para o português e que a gente vai publicar em breve aqui no Brasil, na versão portuguesa. Vamos lá, uma última reação, pergunta em português. Carla? Tem várias perguntas, eu vou selecionar então para a gente fechar, né? Mas tem 2 comentários que eu vou fazer um resumo antes de fazer a pergunta, né? O Guilherme, ele, que foi o que fez a questão dos 2 anos de formação, ele complementa, né? Ele faz uma observação a partir das respostas, de que ele acredita, estou resumindo, tá, Guilherme? De que ele acredita na formação continuada, e que ele acha que quando se fala em formação, as pessoas acabam buscando esse nicho da formação, né? Buscando por onde começar, e ele acha que são equívocos de inúmeros cursos de formação da psicanálise, como da IPA, e que ele acredita que essas formações deveriam ser subvertidas. E está fazendo um comentário. A Heloísa fala do quanto que é importante o que a Bárbara disse, uma vez que o desejo do analista ele vai produzir uma articulação em direção a uma prática psicanalítica que situa além do discurso terapêutico médico. Circulando em torno desse desejo, ela faz uma pergunta para você, Bárbara. Não está fazendo pergunta não, desculpa, fiz confusão. Ela está fazendo um comentário mesmo. Circulando em torno desse desejo, existe uma pergunta. Que queres obter? Essa pergunta envolve o ponto em que a análise realmente começa. O analista aponta ao analisante um ir além do bem-estar. Aí tem uma pergunta diretamente para a Bárbara. Como a psicanálise escuta a ética de Lacan, não ceder do desejo, em contraponto aos efeitos do capital no real? O capital rompe o desejo? Em continuação, como não ceder ao desejo, particularmente para as pessoas mais vulneráveis, já que no Brasil está imposta uma necropolítica? E como consequência, um morticídio? É o Bruno que pergunta. Tem mais questões, mas eu vou fechar por aqui, porque eu acho que isso aqui já vai dar pano para a manga, certo? Obrigado, Carla. A gente vai pedir desculpas, a gente não vai poder responder para todas as perguntas. Vamos lá, Bárbara, então, uma coisa breve, mesmo se você poderia comentar durante muito tempo essa pergunta tão rica. Sim, a pergunta pode nos levar longe, mas eu gostaria de comentar. Lacan é muito lógico, né? Assim, a gente vê que onde se obriga o gozo, né, cede-se no desejo. É alguma coisa que não tem como conviver, né? A vontade de gozo, né, ela vai obturar o sujeito, e a obrigação, né, a obrigação do gozo obtura a falha, que é por onde o sujeito desejante respira. Então, eu acho que é isso.
né? Então, toda vez que há, né, essa perversidade que a gente vê atualmente, das injunções superegóicas, né? Seja na obrigação, seja na obrigação de um dever ou na obrigação ao gozo, a gente obtura, a gente faz essa queda do desejo. É isso. Gente, muito obrigado. Em breve vocês vão ver, vai ter uma nova proposta para um novo encontro, mas com a mesma qualidade no conteúdo, com 2 outros professores da formação do Instituto Internacional de Psicanálise. Eu queria agradecer muito todos os intérpretes, francês, português, libras. Eu queria agradecer muito as 2 Carlas queridas desse trabalho de restituição das perguntas. Eu queria agradecer Gabo. Foi difícil, mas você arrasou, mesmo com a dificuldade. Querida Dorothée, obrigado para tudo. Sem você, esse evento não poderia ser feito. Joseph, imenso obrigado. Merci beaucoup, très cher Joseph. Bárbara, muito obrigado também. Era uma honra para nós acolher vocês 2 aqui e vai ser um prazer acompanhar vocês na nossa formação. Um forte abraço para todo mundo e eu espero que eu esqueci ninguém. Se eu esqueci, vocês vão ver no site, tem fotografias lindas. Valérie Schmidt, a Dorothée vai mencionar agora o contato dela para ver as fotografias dela. É uma grande fotógrafa francesa, uma imensa fotógrafa. Ela emprestou para nós algumas fotografias dela. Fotografia, vocês sabem disso, a etimologia significa escrever com a luz. É uma grande escritora a partir da luz. Então, vocês podem ver as fotografias maravilhosas dela, algumas no nosso site, mas no site dela vocês vão ver uma boa parte do trabalho dela. Gente, muito obrigado mais uma vez, desculpa de toda essa confusão com os problemas técnicos. Vamos fechar assim, um excelente final de semana para todo mundo e mais uma vez, muito obrigado de todo esse trabalho maravilhoso que foi feito. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.